Glória a Deus. A perseverança, ela faz parte do processo de cura. Porque quando necessitamos da força, da graça de Deus para nos impulsionar na caminhada, é necessário dar continuação. E o que adianta receber cura, libertação e parar no meio do caminho? O que adianta nos deixarmos levar no meio do caminho e regredir? Então, a vida espiritual, a cura da nossa alma, do nosso coração, depende da nossa perseverança, da insistência. Deus, Ele espera da nossa parte uma luta, uma perseverança, para que Ele possa dar continuação às curas em nossas vidas. O homem, ele necessita ser curado, meus irmãos. Não há no mundo quem não necessite de cura. Você conhece alguém que não precisa de cura? Se você conhece, fala assim, pode subir para o céu, porque você já está no lugar errado. Porque todos nós passamos por processos. E o que é a cura? A cura é reabrir processos que ficaram mal resolvidos nas nossas vidas. Todos nós passamos por sofrimento, por decepções, por traumas. Somos feridos na alma, somos feridos na emoção, nos sentimentos. Todos nós vivemos situações de dificuldades, de provação, e isso vai ferindo a alma. Os santos da igreja, a tradição da igreja nos ensina que quando passamos por traumas, por dificuldades, por situações que ferem o nosso coração, é a alma que fica marcada, a alma que fica ferida, e é necessário que Cristo cure a nossa alma, que Jesus Cristo cure o nosso coração. Então, há um processo que precisa ser vivido. E qual o primeiro passo desse processo? É deixar Deus curar. Por que, João Paulo, é deixar Deus curar? Mas é claro que eu vou deixar Deus curar. Mas a maioria das pessoas, elas não permitem que Deus entre na ferida. E aí como a cura vai acontecer? Pensa você se machucando. Machucou o braço, ralou o braço, a perna. Há uma ferida aberta. Há um machucado na pele. Se você não tratar essa ferida, o que vai acontecer? Vai infeccionar, vai piorar. E isso vai piorando. Por quê? Talvez foi só tampada a ferida, mas precisa ser tratada. E quando vamos colocar o remédio na ferida, todo mundo aqui foi criança, sim ou não? Sim. Não? Como assim? Glória já nasceu adulto? Brincadeira. Então todos nós, meu Deus, a época do meteorolate, do mercúrio, qual que era pior mesmo? Não lembro, nem lembro. Sei que doía, não doía? Hoje as crianças nem sabem o que é sofrimento. E naquela época doía, era algo que tinha ali, sei lá, mas doía. Então era necessário. A gente sabe que dói, é difícil passar o remédio lá na ferida, tocar na ferida novamente, mas é necessário. Na nossa alma é difícil também, meu irmão, minha irmã. Quando se toca na ferida, dói. E por isso as pessoas hoje fogem da realidade da cura, fogem da presença do Senhor. O mundo hoje, ele busca cura, ele pede por cura, mas não querem viver uma experiência com Jesus. Por quê? Porque vai tocar na dor, na ferida. E as pessoas preferem fechar o coração, esconder a dor, esconder o trauma, esconder a angústia, esconder a situação de decepção, ao permitir a cura. É do ser humano isso, a gente foge da dor, a gente foge do sofrimento, mas o sofrimento é necessário para o nosso crescimento. O sofrimento é necessário para um homem e uma mulher de fé ser fortalecido. Se você olhar a tradição da igreja, todos os santos passaram por sofrimentos terríveis, sofreram terríveis, muitos deles foram mártires pela causa de Cristo, morreram das piores formas, mas eles não abandonaram a sua fé, não abandonaram a graça de Deus, porque reconheceram que é necessário sofrer. Não é ser masoquista, não é gostar do sofrimento, não é isso, mas é necessário suportar a dor e o sofrimento para ter uma cura. Se você não aceitar que Deus toque a tua ferida, se você não abrir o teu coração, rasgar o teu coração,
Deus não tem como invadir o teu coração. Ele não tem como curar a dor do coração. Então é necessário reabrir os processos do trauma, da decepção, o trauma que você viveu, talvez na infância, na adolescência, no tempo de escola, talvez a questão afetiva no namoro, talvez seja na família, talvez seja atualmente o teu trauma. É necessário. Talvez você passou por decepções, a tua família, talvez uma decepção com o pai, com a mãe, talvez foi um amigo, um namorado, uma namorada, e você vai carregando isso com você. Você vai carregando esse peso na tua alma, no teu coração. E isso oprime, meus irmãos. Isso vai nos deixando ferido. Por quê? Basta o sofrimento de cada dia. A palavra de Deus diz claramente sobre isso. Que o nosso sofrimento vivido, o Senhor, Ele nos dá força para suportar, para vencer as tribulações. Porque Deus jamais permitiria que a dor e o sofrimento fosse maior do que as nossas forças. Sabe por que você suporta o teu sofrimento do seu dia a dia? Sabe por quê? Porque Deus te dá força para isso. Porque Deus me dá força. Porque não suportaríamos. Mas o que tem acontecido? As pessoas têm carregado o sofrimento do seu passado, que são os traumas, as decepções, as angústias, que são as experiências más vividas, as decisões erradas da vida que trazem consequências, e também tem carregado o peso do futuro, as preocupações, a ansiedade. Qual é a doença do século? Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Por que as pessoas estão doentes hoje? Porque elas estão carregando um peso do passado e do futuro, junto com o peso do presente. Meu Deus, já não basta o presente? Já não basta o sofrimento diário, as lutas que temos vivido? Já não basta tudo que temos passado? E é por isso que vemos uma sociedade, um país, um mundo doente, porque não tem equilibrado. Sabe por quê? Só Deus pode dar a graça desse equilíbrio. Só o Espírito Santo pode nos dar o equilíbrio. Por quê? O que é esse equilíbrio? Estou falando de cura. Estou falando de uma vida nova no Espírito Santo, que é o nosso tema, curados e vida nova no Espírito Santo. Estou dando o itinerário da graça de Deus, da cura para um homem e uma mulher que quer ser curado, para um homem e uma mulher que quer uma vida nova no Espírito, que quer ser usado por Deus, que quer viver a graça de Deus. Então é um processo de cura. Por quê? O Senhor, Ele nos leva à confiança, à esperança, a acreditar. O Senhor nos leva nesse equilíbrio a colocar as nossas vidas em suas mãos, a confiar na sua graça. Mas é necessário esse processo, é necessário deixar o Senhor curar. Quantas pessoas eu tenho ajudado, quantas pessoas em situações de morte, querendo acabar com a sua vida. Quantas pessoas, olha só, o casal, e não é nem questão financeira. Eu fui visitar uma família, casal jovem, lindo, os dois, bonitos mesmo, o rapaz com olho verde lindo, um apartamento lindo, carro, com a filha de 8 meses. Olha que lindo, você olha assim, que família linda, bem estruturada, aparentemente. Qual era a situação? O rapaz estava num processo de ansiedade terrível. A todo momento ele pensava em morte, ele queria se matar. A todo momento ele falava aquele desespero, aquela ansiedade, que ele ficava sem ar e ele falava, não, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida. Olha a situação. Esse rapaz, ele fez uma loucura. Ele pegou o carro, estava lá todo social, bonitinho, indo para o trabalho. De repente veio aquela ansiedade dele, aquele desespero, e ele, eu vou acabar com isso, com o meu sofrimento. Ele parou na BR, do lado do trilho de trem, e ele pulou a grade para se jogar na frente do trem que passasse. Aparentemente, linda a família, mas o que mais faltava nessa família? Deus. A cura do coração, a cura dos traumas,
toda a situação que ele trouxe na vida dele, toda a situação de desespero, ele tinha traumas a ser curados, era necessário um processo de cura sobre ele. E ele pega e liga para a esposa, se despedindo, numa chamada de vídeo, na frente do trem. E ele fala assim: eu não aguento mais o meu sofrimento. E aí a esposa faz o quê? Não faz isso, desesperada, e mostra a filhinha de 8 meses. E aí ele bateu arrependimento. Ele falou: o que vai ser da minha filha? Vai ficar sem pai. E pela filha ele não se mata. E aí fomos visitar, oramos, aquela situação de desespero. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Ele tinha traumas, mas havia o espiritual também. Há uma brecha espiritual onde Satanás tem entrado, onde aquele espírito de morte entrou. E ele necessitava ser curado dos seus traumas e ser liberto dessa questão espiritual. Uma coisa está ligada com a outra, meus irmãos. Satanás, ele se aproveita das brechas. Ele se aproveita das feridas, dos traumas que temos vivido. Então é necessário esse processo de cura. E quando oramos por ele, Deus foi revelando os traumas, foi revelando a situação que ele viveu no passado. Tudo isso ele trouxe da sua adolescência. Toda a situação que ele viveu, pessoal ali, de trauma com o pai, toda a situação que ele viveu de sofrimento, ele estava carregando até os dias de hoje. Eram feridas abertas que não foram curadas. Por isso é importante, e sempre eu e a minha missão, a gente bate muito forte nessa questão da falta de perdão, porque 90% dos casos começam pela falta de perdão, pelo coração que está ferido, que está magoado, pelo coração que viveu experiências de traumas com o pai, com a mãe, com o namorado, com a namorada, e carregam isso ao longo da sua história. E isso acarreta sofrimento, opressão, e isso é uma brecha aberta para outras enfermidades. E é necessário ser curado, é necessário. O perdão é uma cura para o coração. Podemos colocar que é o primeiro passo da cura. O primeiro passo seria deixar Deus curar, como eu disse. O segundo seria perdoar. O perdão é uma grande armadilha de Satanás. E na cura e libertação, muitos casos que eu vi na cura e libertação, que eu servi no ministério, hoje eu sou do ministério de pregação, mas na minha diocese, o senhor, todos sabem do meu ministério, e eu tenho ajudado muito nessa questão de cura e libertação, mas foi um dos tempos mais preciosos para mim. Não que a pregação não seja, mas a cura e libertação, você vive o espiritual muito forte. Os casos que eu vi, a situação que o demônio realmente existe. Ah, como existe, meus irmãos. Quanta perseguição, quanta situação o demônio foi atrás de mim, quanta situação eu combati por causa do nome de Jesus, porque tirei uma pessoa da morte. Porque eu não, né? Jesus através de mim. Mas como nos colocamos a servir, o demônio fica com ódio de nós. Mas você acha que eu estou preocupado com o ódio do demônio? Eu estou preocupado com o amor de Deus que me fortalece, com a graça de Deus que me levará para a salvação. O demônio, a gente dá um chute na cara dele, deixa a Nossa Senhora esmagar a cabeça dele debaixo dos nossos pés. Não devemos ter medo do demônio. Ter medo do demônio é um pecado, viu? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. E temos que combater, lutar, porque ele quer te ver longe da graça de Deus. Ele quer destruir a tua vida e a tua família. Então você tem que ser firme. E qual a forma de combater o inimigo, o demônio? Através da oração, através da nossa vida espiritual na graça de Deus. O irmão falava da santidade. É o que a igreja nos ensina: largar o mundo, a vida de pecado, é renunciar ao pecado e viver, exercitar as virtudes, se tornar um homem e uma mulher virtuosos na graça de Deus, deixar aquilo que nos afasta de Deus e buscar aquilo que nos aproxima do Senhor. Nós sabemos quais são as nossas falhas,
as nossas limitações, sabemos quais são as feridas. Então é trabalhar isso no nosso coração, é pedir a Deus, meus irmãos, a todo momento. Esse retiro é para você rasgar o teu coração e expor as tuas feridas para Deus. Chega de esconder a tua dor, a tua ferida, chega de esconder os traumas do teu coração, porque isso tem machucado o teu coração, isso tem oprimido a tua vida, isso tem bloqueado o teu ministério, tem bloqueado a tua fé. Como você vai amadurecer na fé, na graça de Deus, sem a experiência da cura, sem a experiência da renúncia? É necessário então permitir a cura, permitir a graça do Senhor. Então, o primeiro passo é deixar Deus fazer. É o primeiro de tudo para ser curado, mas também fazer a nossa parte. Deus está batendo na porta agora do coração. Deus quer entrar, permita. Fala para Deus assim: Senhor Jesus, pode entrar. Eu abro a porta, eu escancaro a porta do meu coração. Pode me curar, Senhor. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero uma vida nova, Jesus. Eu quero ser liberto. Eu quero vivenciar o teu amor. Amém. Então, esses são os primeiros passos, meus irmãos. Vamos para a palavra, para que possamos meditar um pouquinho o que o Senhor quer para o nosso coração. Pega comigo Lucas 19. Lucas 19. Capítulo 19. Versículo 10. Lucas 19, 10. Amém, misericórdia? Estão preparados para a segunda vinda de Jesus, sim ou não? Sim. Tem que conhecer a palavra, ser íntimo da palavra. Que o Senhor nos encontre curados, com o coração abertos para viver a sua vontade, o seu amor. Que o Senhor nos encontre lutando, meus irmãos, porque a santidade, ela se dá na luta, na perseverança. Nós todos somos pecadores, temos as nossas falhas, temos as nossas limitações, mas o que é ser santo? Santo é lutar contra o pecado, é lutar por uma vida de santidade, é lutar para estar na presença do Senhor. Um coração que ama Jesus, ele quer estar na presença do Senhor, ele quer uma amizade com Deus. Mas, se não vivemos um processo de se aproximar do coração do Senhor, de cura, de perdoar, de renúncia, como vamos viver esse amor, essa amizade com Deus? Estar na presença do Senhor é estar em estado de graça. Então, vida de confissão. Para ter um coração curado é necessário viver na graça de Deus. É o primeiro passo para uma cura interior, porque a confissão ela vai na alma, ela nos lava por inteiro, ela nos liberta do pecado que é a causa da ferida no nosso coração. Então é necessário uma vida de confissão. Tem gente que talvez há anos não se confessa. Diziam os santos da igreja que você é louco. Louco é aquele que não cuida da alma, deveria ter hospício, dizia a tradição da igreja, para aqueles que não cuidam da sua alma. Por quê? A confissão é a maior libertação da alma. Se você viver uma vida de confissão, eu coloco mensal, no mínimo, mensal, para aqueles que vivem no ministério, que estão sempre servindo. Eu, por exemplo, é semanal. Eu não dou brecha nenhuma para Satanás, porque eu sei que ele bate forte. Então, como eu estou sempre em combate espiritual, mexendo com coisas fortes,
cutucando o demônio lá, levando aos corações cura e libertação, então eu tenho que estar atento, orar e vigiar. Então é necessário pelo menos viver um período de confissão frequente. Para quê? Para que a nossa alma possa vivenciar a experiência da cura, porque você vai tirando aquele grosso, as barreiras que estão na frente, aquelas manias, aquele pecado, aqueles vícios. É necessário o processo de cura. Lembra que eu falei que é perseverança, insistência? A cura é isso. A cura, você não vai sair daqui totalmente curado. Deus nem vai permitir isso, porque você vai se orgulhar, você logo vai largar Deus. Já estou curado, para que eu preciso de Deus? É o egoísmo. Mas Deus muitas vezes permite o sofrimento. O Senhor, Ele permite esse processo para que possamos nos santificar. Porque o sofrimento nos leva à santidade. O sofrimento nos leva a crescer, a amadurecer na fé. O processo de dor que vamos passando a cada cura, a cada libertação, nos levará a ser homens e mulheres virtuosos na graça de Deus. Então é necessário, valorize o teu sofrimento, meu irmão, minha irmã. Valorize a dor que você tem passado. Oferece tudo para o Senhor, oferece pela conversão da tua família. Tem muita gente que sofre e reclama. Valorize a tua dor. Está passando dificuldade? Está vivendo situações difíceis? Senhor, eu te entrego para a santificação da minha alma, para a santificação do meu irmão, para a conversão da minha família. Eu te entrego. É sempre tirar a graça do momento de dor. Santo Agostinho diz que Deus, Ele tira a graça do sofrimento, da dor. De tudo que é ruim, Deus tira algo de bom. De tudo que é ruim, Deus tira algo de bom. Vamos aprender a nos santificar. E é importante falar que o sofrimento ele vai ser muito válido lá no purgatório. Porque o que nos leva para o purgatório são os nossos pecados cometidos. Vivemos uma vida de pecado, nos confessamos, mas ficaram ainda o peso, as consequências do pecado. Há um preço a ser pago, meus irmãos, pelos pecados cometidos do passado. Aqueles que viveram uma vida de santidade, os mártires, eles vão direto para o céu. Eles não passam pelo purgatório, porque eles já pagaram com a sua própria vida. É o sangue derramado pela causa de Cristo. Mas nós temos que pagar pelos pecados cometidos. Os santos da igreja nos ensinam que para cada pecado mortal cometido, são 7 anos no purgatório. Aí você multiplica todos os seus pecados vezes 7. Eita Deus! Mas o que abrevia o tempo no purgatório? Para que eu passe menos tempo, porque o purgatório é importante, ele tem uma porta que dá direto para o céu. Quem está no purgatório já está salvo. Este é o consolo daqueles que estão sofrendo no purgatório. Quem está no purgatório está sofrendo. Muitos santos da igreja dizem que é o mesmo fogo do inferno, porque é um fogo que purifica a alma, que vai purificando dos pecados cometidos no passado. Mas o consolo é que vamos passar pelo purgatório e vamos direto para o céu. Só tem uma porta para o céu. Mas o que abrevia então, João Paulo, o tempo no purgatório? É o nosso sofrimento na terra, é as penitências, é a dificuldade que passamos e glorificamos o Senhor, é as dores que passamos e damos glórias a Deus. Então, o tempo vivido, abreviado no purgatório, é o tempo de luta, de penitência aqui na terra. Então, tudo que você passa aqui, sofre aqui, e você glorifica a Deus, vai abreviando o seu tempo, você vai se purificando na sua dor e no seu sofrimento. Olha como é importante então valorizar o sofrimento, para a santificação aqui e para abreviar o tempo lá no purgatório. Então é necessário, meus irmãos, é necessário. Vamos para a palavra. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação.
eu peguei uma leitura totalmente diferente para que a gente possa, nessa dinâmica do Espírito Santo, direcionar para a cura e para a vida nova no Espírito Santo. A grande missão de Jesus Cristo procurar e salvar os que estavam perdidos. A necessidade de cura é para todos nós. Todos nós passamos pelo processo de cura e todos nós seremos curados pela graça que vem de Deus. Todos nós, reconhecendo a graça e o amor do Senhor, passaremos por um processo de cura. É necessário ir em direção ao Senhor para viver esse processo de cura e libertação na nossa alma. Vamos falar das feridas, das curas que necessitamos. A cura espiritual, a cura emocional, a cura sentimental, emocional e sentimental, e há a cura física. São os processos de cura que o homem e a mulher precisam viver. São as enfermidades físicas no corpo. São as enfermidades emocionais, a depressão, a ansiedade, as mais conhecidas, os traumas, as rejeições vividas, as decepções, as traições, são tudo feridas emocionais que trouxeram marcas para a nossa história. E há feridas espirituais, que vai na alma, que é a contaminação, que é a opressão diabólica, que é as falsas doutrinas vividas, é lugares que nós pisamos, é lugares consagrados, é alimentos consagrados, é bebidas consagradas, que isso foi contaminando a alma. São contaminações que precisamos ser libertos. Então, Deus, quando Ele tem esse encontro com o homem, há um encontro entre o homem e Deus, a ação do Espírito Santo na vida do homem, Deus ele começa um processo. É um processo de cura e de libertação na vida do homem. Eu lembro que eu até falei sobre isso. Foi lá no seu grupo, né? Verdade, que eu falei sobre isso. É muito importante. O processo de cura e de libertação, eles estão interligados. Porque o que é uma cura? É a cura física, emocional e espiritual que o homem necessita. E o que é a libertação? É esse processo que vai na alma. Por quê, meus irmãos? Muitas das enfermidades físicas, ela tem raiz espiritual. A pessoa viveu traumas na sua vida, na sua infância. A pessoa viveu situações de consagrações malignas, passou por situações espirituais. Isso é uma raiz para uma enfermidade hoje atual. Uma depressão, uma enfermidade física, um problema de câncer talvez, uma situação nos ossos, uma situação nas pernas, alguma enfermidade física. Quantos casos onde a gente orava pela cura física da pessoa e o Senhor falava assim: essa enfermidade tem uma raiz espiritual. Aí mostrava uma situação que a pessoa viveu lá no seu passado, lá na sua adolescência, uma situação de consagração que ela fez. E quando nós orávamos e o Senhor dava a palavra e a gente pedia para a pessoa renunciar e pedíamos a libertação, aquela cura física instantaneamente era curada, era ali aliviada. E a pessoa que estava com uma enfermidade há anos na perna, uma enxaqueca crônica, um problema de coluna, a pessoa que estava numa depressão profunda, logo ia aliviando e ela ia sendo curada. Por quê? Fomos na raiz das enfermidades. O homem, ele tem essa amplitude, é amplo a realidade do homem. Então, a cura e a libertação estão interligadas. Então, é necessário esse processo. Por isso eu falei do perdão, porque na infância, a falta de perdão, lá no tempo da escola, na adolescência, a questão afetiva com o namorado, o primeiro namorado, a primeira namorada, aquela decepção, tudo isso vamos carregando, vamos sendo feridos. Então é necessário esse processo de cura e libertação, de renúncia da falta de perdão, das mágoas que trazemos em nosso coração. Para que Deus possa agir nos nossos corações, é necessário dar essa liberdade para o Senhor, permitir. Muitos são os casos, meus irmãos,
O homem também, ele traz um peso na sua realidade espiritual que pode tanto estar ligado ao espiritual como emocional, como físico, que é a cura de gerações passadas. É o peso que se traz da geração passada. João Paulo, você está dizendo que a minha geração passada pecou e hoje eu sofro pelo pecado deles? Não diretamente isso, mas há consequências por ser a mesma família. Isso se explica da seguinte forma: nós trazemos da nossa geração passada, do avô, do bisavô, dos pais, do avô, do bisavô, do tretavô, e até as 5 gerações passadas, trazemos heranças físicas e espirituais. Herança física, para a gente entender: você olha teu filho hoje, você olha a mãe e o pai, nossa, principalmente os avós, né? Falam, nossa, parece com seu avô, parece com a sua avó. O neto olha o neto e vê os traços, os olhos, a cor da pele, a cor do cabelo. Nossa, é a mesma afeição, é a mesma cor, é muito parecido. Quem nunca viu lá a foto de um avô, de uma avó, talvez falecido, de um bisavô, de uma bisavó, e fala, nossa, parece tal pessoa da família. Por quê? São a herança genética. É uma herança que recebemos, física, mas também recebemos uma herança espiritual. Aí que está a situação, a dificuldade. Recebemos uma herança espiritual, tanto positiva como negativa. O que é positiva, João Paulo? É a graça de Deus que passa de geração em geração. Uma família que viveu na graça de Deus, ela abençoa a sua geração futura. A mãe viveu uma vida de oração, rezava o terço, ia para a Santa Missa, o pai tinha toda aquela família tradicional que buscava a Deus, que tinha um temor no coração. Ela abençoa a sua família, ela evitou muitas situações ruins. Que aí que está a situação: pessoas que viveram situações de maldição, viveram longe de Deus, viveram talvez em doutrinas satânicas, viveram em situações de ódio, de vingança, viveram situações de crenças fora da realidade de Cristo, acreditaram em superstições, viveram, vamos colocar, falsas doutrinas, forças de cristais, forças de amuleto, consagrações que foram feitas. O que acontece? Aquela geração, aquela pessoa, ela viveu essa realidade espiritual, se contaminou por viver isso, e ela passa isso para a sua geração futura. Todas as maldições, situações de aborto na família, situações onde alguém da família matou alguém, tudo isso vai contaminando aquela geração presente e fica como herança para gerações futuras. Um exemplo, um caso que eu me lembro de um rapaz que estava vivendo uma vida terrível na área financeira. Nada dava certo para aquele rapaz, tudo que ele investia dava errado, o trabalho dava errado, ele ficava numa miséria terrível. E na oração o Senhor mostrou um homem já de idade que ele estava, isso aconteceu, essa situação aconteceu semana retrasada, que estava orando por esse rapaz, semana retrasada, e o Senhor mostrou um homem fazendo um pacto, uma consagração para ganhar dinheiro, para ficar rico, mas era nas forças malignas, ocultas, era um trabalho maligno que ele estava fazendo, e aquilo foi contaminação, foi maldição sobre a vida daquele homem. Ele só regrediu, ele perdeu tudo, não adiantou nada, ele piorou a situação. E o que ele fez? Ele amaldiçoou toda a sua geração futura. E o que aconteceu? Recaiu sobre esse rapaz, e nada da vida dele dava certo. E eu creio que vou ter um grande testemunho. Hoje ele mandou uma mensagem dizendo que sentiu já a libertação sobre a vida dele, porque oramos por ele, Deus pôde libertá-lo. O Senhor foi dando as palavras de ciência das gerações a qual havia maldições, a raiz dessas situações. Não estou dizendo que todas as situações
tem essa resposta, mas há muitas situações que têm raízes espirituais. E como ele se sentiu liberto, como ele já sentiu o mover de Deus sobre a área financeira, sobre a área espiritual, como ele já se sentiu santificado. Então isso é terrível. Mas João Paulo, isso realmente existe? Deixa eu contar um testemunho de um exorcista. O exorcista estava orando por um possesso. O possesso estava ali com os demônios, porque possessão é sempre uma legião de demônios sobre o possesso. E o exorcista estava orando ali. E os demônios falavam no possesso, dizendo assim: não faça isso, não ore por nós, não nos tire desse homem. E aí os demônios disseram: nós já estamos há 300 anos nessa geração. Há 300 anos nessa geração. Então, eles vão passando de geração em geração, é aquela maldição. Famílias, eu me lembro que um pregador bem conhecido, ele contava esse testemunho da questão da bebida, que ele orou por uma família que toda a família era envolvida no álcool, na bebida, e a geração dos avós também era assim, e dos bisavós também era assim, e ele foi na raiz, lá na 4ª geração, os bisavós viviam uma situação de ocultismo, e foi consagrada na vida desses bisavós, lá dos avós, foi consagrada na área espiritual. Eles, como tomaram bebidas consagradas em tais religiões malignas, que haviam espíritos ali naquelas bebidas, porque são oferendas, a gente sabe disso, que são oferecidas a demônios. Então eles beberam aquilo, e aqueles espíritos malignos têm agido de geração em geração, e ele deu essa palavra para aquela família. Uma pessoa da família recebeu essa palavra, recebeu a oração, foi liberto, e todos os irmãos que também eram envolvidos com álcool, com o vício do álcool, foram também libertos. Aquela corrente maligna foi quebrada. Isso é um pouquinho da geração, só uma pincelada na realidade da cura entre gerações que necessitamos viver, meus irmãos. E durante a oração a gente vai orar sobre isso. 4 feridas emocionais. Vamos falar um pouquinho das feridas emocionais, para entender um pouquinho a realidade que vivemos. É tão amplo, meus irmãos, que seria um retiro pelo menos de 3 dias só para falar desses temas. São coisas muito amplas, muito profundas, a qual vivemos na realidade espiritual. As 4 feridas emocionais. Inferioridade, complexo de inferioridade. Há muitas pessoas que não conseguem crescer na sua vida, não se acham dignas de ter um trabalho ser bem sucedida. Qual o problema de ser bem sucedido? Ter dinheiro é pecado? Sim ou não? Não, se você usar bem o seu dinheiro, ajudar, acho que era a Madre Teresa de Calcutá que dizia assim: com Deus eu sou uma bênção, com dinheiro também eu vou ser mais ainda, porque eu vou ajudar, eu vou construir conventos. E assim ela fez, né? Ela viveu essa experiência. Se o dinheiro ele é bem usado, se torna a bênção de Deus, se torna graça. Então muitas pessoas se limitam, têm um complexo de inferioridade, se acham menos que as outras pessoas. É na igreja, é no ministério, é no trabalho, é num relacionamento. Não se acha digno para outra pessoa, sempre está se colocando para baixo, é a autossabotagem. Então vai se colocando para baixo, é a inferioridade. A pessoa precisa ser curada. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Deus ele nos capacita, Deus ele nos dá a graça, e não podemos nos achar inferior a ninguém, e nem melhor que ninguém, entendeu? Então precisamos deixar o Senhor curar as feridas do nosso coração, e muitas pessoas são oprimidas por isso, porque está ligado à raiz dos traumas, da falta de perdão, da questão espiritual. Então ela viveu uma situação no seu passado, uma situação lá, talvez na sua infância. É muito importante dizer que a questão da maldição, ela é muito forte na realidade dos pais. Os pais têm uma autoridade sobre os filhos. A maldição, ela é vertical.
ela vem de cima para baixo. É o bisavô, é o avô, é o pai, é a autoridade daquela pessoa que ela tem sobre aquele da geração. Então o pai tem uma autoridade sobre o filho, tanto de bênção como de maldição. Se os pais lançaram uma maldição sobre a vida do filho, você nunca vai casar, você nunca vai ser bem sucedido, você nunca vai ser feliz, se preocupe com isso, porque isso é forte. Os pais têm autoridade, é a autoridade espiritual, tanto da maldição, ele está amaldiçoando os filhos, e isso precisa ser quebrado. É um processo de libertação das maldições, precisa ser muito, porque hoje as pessoas, elas de uma forma muito fácil, elas amaldiçoam, são palavrões com os filhos, com o marido, com a esposa. Isso é terrível, meus irmãos. No mundo espiritual isso é terrível. Uma senhora, que eu esqueci o nome dela, ela dava uma formação de cura e libertação, e ela contava de um testemunho, que ela estava numa casa orando por uma mulher, e a mulher caiu um surto maligno. O demônio ali começou a falar através da mulher, e o demônio dizia: eu não vou sair da vida dessa mulher. E ela orava, pedia a libertação da mulher, e o demônio falava assim: eu não vou sair, porque ela me chama todos os dias por tal palavrão. Então o demônio, ele era invocado por um palavrão. Ou você acha que o palavrão vem de Deus? Uma palavra tão maldita que é lançada das bocas, que recai sobre as pessoas, sobre o marido, sobre a esposa. Isso é maldição que precisa ser quebrada e precisa de renúncia. É muito importante, meus irmãos. Eu me lembro de um testemunho que eu estava tirando carta de motorista e fazendo as aulas, e a minha instrutora, ela falava muito palavrão, e eu falei: misericórdia, a cada 10 palavras, 9 eram palavrão. E eu falei assim: Senhor, misericórdia, essa mulher não sabe nem o que ela está falando, o mal que ela está causando sobre a própria vida dela, a invocação dos demônios que ela está fazendo sobre a vida dela. E aí, ela chegou um dia muito triste, e ela falou: vamos para a aula? Eu falei: vamos. Aí uma lágrima desceu dos olhos dela. Eu falei assim: o que está acontecendo com você? Você está triste? Ela falou: o meu pai está doente, não sei o que, está passando por umas situações difíceis. Eu falei assim: tá aí a porta para Deus entrar. Eu falei assim, aí eu comecei a falar de Deus para ela. Eu falei assim: não vamos ter aula não, vamos evangelizar. Hoje vai ser a evangelização, a aula. E eu comecei a pregar para ela, evangelizar. Eu fiz uma oração por ela, orei pelo pai dela, pedi a Deus que curasse ele, e aí foi a brecha da graça de Deus. Eu falei assim: uma das coisas que tem travado a tua vida, que tem angustiado o teu coração, porque o Senhor fala do teu coração que está ferido, você sente uma tristeza muito grande no seu coração, e uma porta aberta é os palavrões que você fala. E ela falava: nossa, como que você sabe que eu estou vivendo isso? Eu falei: Deus está falando. E eu comecei a explicar como é grave a questão dos palavrões, como aquilo oprime, destrói a vida dela. Ela falou assim: a partir de hoje eu não falo mais palavrão. Ela nem é da igreja, ela nem é de caminhada, mas ela tomou uma decisão, porque ela conheceu a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Foi o processo de graça, de santificação, processo de conversão na vida dela. A experiência que ela teve com Deus foi ali. Naquela experiência, a aula que tivemos foi da conversão dela, da experiência com Deus. Então, como é importante, isso está ligado também à interioridade, a esse processo que vivemos de se achar muitas vezes limitados, que não somos dignos, porque fica no subconsciente, meus irmãos, a lembrança, aquela palavra que foi dita pelo pai, pela mãe, e precisa ter uma renúncia, precisa pedir o sangue de Jesus. Eu, João Paulo, aprendi e quero passar isso para vocês. Toda a Santa Missa, no ato penitencial, eu peço perdão a Deus e coloco a minha geração passada, que toda maldição, toda enfermidade, tudo aquilo que eu recebi de maligno da minha geração passada seja quebrada no nome de Jesus. O ato penitencial é Jesus pregado na cruz, é o sangue derramado de Jesus no alto da cruz. É ali a minha experiência de libertação. Isso é uma experiência que o Espírito Santo me levou a viver, que eu compartilho com vocês. Façam isso e vocês verão quantas curas e libertações vocês receberão. A segunda ferida emocional, a culpa.
Muitas vezes carregamos culpas das situações que vivemos. E Satanás ele usa disso para nos destruir. Tomamos decisões erradas, vivemos situações de pecado, vivemos situações onde prejudicaram as outras pessoas. O primeiro passo é perdoar a si mesmo. Lembra que é necessário o perdão das pessoas que nos feriram, que nos magoaram? Também é necessário você perdoar a si mesmo. O perdão das nossas faltas. Talvez foi uma situação que você viveu aonde você não conseguiu aquilo que você queria. Um sonho que você queria realizar, você viveu uma decepção, uma frustração na tua vida. Algo deu errado, um trabalho, talvez aquela pessoa que você estava, um namorado, uma namorada, mesmo que você seja casado hoje, esteja vivendo outra realidade, mas ficaram marcas do seu passado, aonde você se culpa por ter feito tal situação, por ter agido de forma errada. Eu me lembro de uma moça que eu estava orando, que ela não conseguia viver a sua vida afetiva, não conseguia se relacionar com ninguém. Por quê? O Senhor mostrou um trauma que ela tinha. Ela agiu de forma errada com o namorado. Ela foi egoísta, ela não deu atenção, ela não viveu aquela experiência que deveria. O rapaz amava ela, se dedicava para ela e ela esnobava. Ela agia de forma errada. E depois que ela perdeu, ela deu valor. Aí ela começou a se culpar por isso. Nossa, eu perdi uma pessoa de Deus, eu perdi tal pessoa que se dedicava a mim. E ela começou a se culpar. E todas as situações de relacionamentos novas, ela trazia ainda culpa no seu coração e não conseguia progredir no seu relacionamento. Aquela culpa era uma ferida aberta. Nosso emocional, meus irmãos, ele é muito sensível. Ele é muito profundo essa questão de ferida. E ela trava totalmente a nossa vida. Então, a partir do momento que o Senhor mostrou essa palavra, ela se perdoou. Naquele momento, ela se perdoou também o namorado por ter partido, por ter abandonado ela. E aí ela conseguiu viver um relacionamento sadio na graça de Deus. Ela superou o seu trauma a partir do perdão de si próprio. Então, é não carregar culpas. Muitas situações que eu me lembro de pessoas, de jovens, que foram abusadas. E elas se culpavam por isso. Por mais que ela foi a vítima da situação, mas elas se culpavam. O inconsciente, o subconsciente dela trazia uma condenação sobre elas pela situação de agressão que elas viveram. Então, elas tiveram que passar por situação de renúncia, perdoar o agressor. O perdão não é perdoar o erro da pessoa, não é perdoar o que a pessoa fez de errado. Está errado, mas é perdoar a pessoa. Mas João Paulo foi uma pessoa que me agrediu, foi uma pessoa que abusou, Sim, é necessário o perdão, meus irmãos, porque o perdão, ele vai liberar o teu coração para o amor de Deus. Ele vai curar a ferida do teu coração. É difícil, mas é necessário. É necessário uma decisão. Por amor ao Senhor, eu me decido a perdoar a pessoa que me machucou, que me feriu. Por amor a Jesus Cristo, para que eu seja liberta. Porque tem muitas pessoas hoje que estão carregando pessoas ao longo das suas vidas. Você traz traumas de pessoas que decepcionaram você, uma amizade, um namorado, uma namorada, situações. Talvez o pai e a mãe, você carrega esse peso até os dias de hoje. Por que você carrega isso? Porque tem uma ferida aberta ainda. Isso oprime, isso impede que você seja feliz, isso impede que você progrida, cresça na sua vida espiritual, cresça nas áreas da tua vida, porque você ainda carrega esse peso. É necessário largar esse peso, é necessário perdoar. A pessoa está vivendo a vida dela, está feliz, e você está carregando ainda o que ela fez com você. Isso é injusto com você mesmo. Não precisamos disso. Mas parece ser contraditório. Eu vou perdoar alguém que me feriu? Sim. Quando você compreende que é por amor a Jesus, para a tua libertação, você perdoa. Você toma essa decisão. Não é sentimento. O perdão é uma decisão.
Porque você não vai sentir vontade de perdoar alguém que te feriu, alguém que te machucou. Não vai vir esse sentimento no teu coração. Por isso que o perdão é uma decisão para a nossa cura e libertação. Entenderam, sim ou não? Sim. E o quarto, que é a quarta ferida emocional, são as rejeições. Tá contando? A primeira, inferioridade. A segunda, culpa. A terceira, medo. Eu falei do medo? Não, eu estou pulando um. Olha, ela está esperta ali. Ela falou assim, está errada essa conta aí, não está batendo essa conta. Então, medo, vamos lá. Eu falei na questão de não ter medo de Satanás, que é um pecado. Por quê? Porque Satanás é o nosso principal inimigo. Nós combatemos Satanás. Nós precisamos combatê-lo até o nosso último suspiro. Por quê? Ele quer nos roubar o céu. Ele quer nos roubar a graça. Ele quer tirar a herança que é nossa por direito, que é a salvação, que é o reino dos céus. Deus nos deu no alto da cruz o céu como herança. O céu é seu. Eu te pergunto, você hoje recebe uma herança. Você vai deixar alguém tirar facilmente a tua herança de você? Sim ou não? De forma alguma. Como assim? E Satanás, ele quer tirar a tua herança. E é através do medo. Por isso não podemos ter medo. Pelo contrário, você tem que pedir a Nossa Senhora, falar, Nossa Senhora, pisa na cabeça da serpente, esmaga a cabeça da serpente debaixo dos meus pés. São Miguel, empresta a tua espada aí. Dá na cabeça do demônio também. Por quê? É um combate espiritual. Não podemos ter medo dessa luta. São Paulo dizia que é necessário combater o bom combate. E é necessário entrar no combate espiritual. E o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Precisamos ter coragem. Eu me lembro de um irmão da Cura e Libertação que ele tinha medo de barata. Meu Deus, alguém tem medo de barata aí? Misericórdia. Eu sei, não precisa levantar a mão não. Não precisa levantar a mão não. Eu sei que você tem medo. Há vários medos. Medo também relacionado a animais precisam ser curados. Já falando dessa realidade do medo. Há pessoas que têm medo de borboleta. Mas que absurdo. Talvez é um trauma. Talvez é uma situação que ela viveu no passado dela, na infância. Ela talvez era uma criança, teve a primeira oportunidade de ver uma borboleta feia. Talvez era uma borboleta grande, ela causou um medo nela. Olha, o Senhor está falando, hein? Quem tem medo de borboleta, deixa o Senhor curar esse trauma. Às vezes, medo do escuro. Foi deixado lá, a criança acordou no escuro e se sentiu abandonada, sozinha. Causa traumas. É necessário cura dos medos. É necessário colocar o teu medo debaixo das chagas de nosso Senhor. Esse é o processo de cura. Meu irmão, minha irmã, se você tem uma ferida do medo, se você tem uma questão de medo, peça cura. Pedi e receberei. Para que você está carregando esse medo até hoje? Se Deus pode curar, pode te libertar. Então é necessário entregar diante do Senhor os nossos medos. Como? De escada? É uma situação, um trauma que pode ser vivido, talvez na infância, mas é interessante que o Espírito Santo, no momento da pregação que está acontecendo e no momento da oração, vai mostrando. Vocês verão situações que vocês não lembram, de traumas, porque o Espírito Santo ele faz isso, ele volta, ele reabre os processos, e você vai ver situações e fala, nossa, eu estou vendo uma criança, eu estou vendo, isso é experiência própria. Muitos casos as pessoas me contavam, nossa, eu vi uma realidade vivida de uma criança assim, e eu vi que era eu, que era a raiz do meu trauma. O Espírito Santo ele nos revela quais são as raízes dos medos. Para quê? Para que a gente possa ser curado. Lembra? A cura é reabrir processos mal resolvidos na nossa vida. Então é necessário vivenciar a cura do medo. E Deus quer curar esse medo. Ele quer nos libertar. Então permita isso. Fale para o Senhor, quero ser curado. Senhor, me mostra as raízes dos meus medos. E Deus vai te curar e vai te libertar. Então eu falava da questão do medo, da questão da realidade espiritual.
Você está num combate espiritual e precisa lutar firmemente. O Espírito Santo te dá ousadia, te dá coragem para vencer os seus medos, para lutar, meu irmão, minha irmã. O Senhor te dá coragem para sair vitorioso das suas batalhas. Qual a tua dificuldade? Qual a área hoje que a qual você tem medo? Que entra no complexo de inferioridade, que entra na questão da culpa, que entra na questão do medo, a questão de ser reconhecido, de realizar um sonho, de ver barreiras na frente. E uma dessas barreiras pode ser o medo. É necessário pedir ao Senhor que cure. Eu, João Paulo, deixa eu contar a minha experiência. Na minha adolescência, eu era um jovem muito depressivo. Hoje eu oro muito pela depressão, porque eu vivi isso. E eu fui curado através da oração. Por isso que hoje eu gosto tanto do ministério de cura. Glória a Deus. E a minha adolescência foi muito difícil. Eu vivi situações de medo, situações de trauma. Eu me lembro na minha infância, ou melhor, na minha adolescência, eu tentei um suicídio também. Eu tentei porque eu sentia aquele vazio no coração. Eu sentia aquela tristeza, sensação de vazio, de angústia, que me levava ao desespero. E foi através dessa experiência de cura e de libertação, eu sou muito grato ao Ministério de Cura e Libertação, ao Ministério de Intercessão da minha diocese, que foi através dessa experiência, há 20 anos atrás, que me trouxe ao Ministério de Pregação, porque eu fui curado do meu medo de falar em público. Mas era um medo excessivo. Na sala de aula, eu era aquele jovem que não abria a boca para nada. Se o professor falava o meu nome, eu já ficava vermelho. Eu tinha um medo excessivo. Nas rodinhas, eu me lembro, o primeiro grupo de jovens na igreja, eu fiquei vermelho para falar, porque eles falavam, se apresenta. Nem isso eu tinha coragem. E olha onde o Senhor hoje me colocou para pregar o Evangelho para multidões, para glorificar o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu fui para a minha missão no Ceará, a primeira pregação, fiquei 10 dias no Ceará em missão, a primeira pregação tinha mais de 1000 pessoas, e eu ficava falando, meu Deus, eu fui curado mesmo, glória a Deus. Lógico que dá aquele friozinho na barriga que é normal, né? Tenho medo que todos temos, mas não pode ser excessivo, porque ele prejudica. Então eu fui curado, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero pregar, eu quero evangelizar, cura os meus medos. Cura o medo de falar em público, e graças a Deus eu pedi e recebi essa graça. É o Senhor cumprindo a palavra, pedi e receberei, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Mateus 7,7. Então é precioso essa graça da cura em nossas vidas. É necessário então pedir a cura dos nossos medos. Medo de falar em público, medo de ser bem-sucedido. Tem pessoas que têm medo de ser bem-sucedida, medo de ser reconhecida. Isso são traumas. Deus quer o melhor para nós. Deus quer que sejamos bem-sucedidos, sim. Quer dar graça para nós. Tantas pessoas usando dinheiro para o pecado, Deus quer que usemos para a graça. E Ele quer te colocar lá na tua profissão, quer te colocar lá uma profissão que os médicos, advogados, professores, todas as profissões têm que ter cristãos, homens e mulheres de fogo a evangelizar. Tem que ter. Eu me lembro que eu fui no dentista, e a dentista estava passando por uma situação difícil. E aí ela estava lá, não sei nem porque eu estou falando isso, mas vale a pena o testemunho. O Senhor me recordou. É para algum coração. E aí a dentista estava passando por uma dificuldade terrível. Ela não acreditava em Deus. Ela não acreditava, ela falava, por que dessa situação? Por que tanto sofrimento na minha vida? É o questionamento de muitas pessoas. Por que tanta dor, tanto sofrimento na minha vida? E aí ela falava isso no coração dela. E ela lá, cuidando lá do meu dente e tal. E aí ela, no coração dela, falando isso, brigando com Deus. Aí o Senhor falou assim, fala isso e isso para ela. Eu falei, Senhor, olha a minha boca como tá. Eu falei assim para ela, espera aí. Eu já estava com um negócio na boca lá. Eu falei, ó, Deus está falando isso e isso pro seu coração. Ela parou na hora. Ela falou, como assim? É isso que tá no meu coração agora. É isso que eu estava reclamando com Deus. E aí o Senhor deu resposta para a vida dela.
E ali ela foi tocada pelo Espírito Santo e eu comecei a profetizar na vida dela. Olha os momentos que Deus usa para falar aos corações, para curar os medos, para curar as angústias. E aí ela foi falando da vida dela, da história dela, tudo que ela tem vivido, do trauma que ela tinha, do receio que ela tinha com Deus, da falta de fé com Deus, e Deus foi curando, e o Espírito Santo foi derramado naquela sala ali de cirurgia, no dentista, e o Espírito Santo começou a falar, a curar o coração dela. Deus, Ele usa de qualquer situação, meu irmão, minha irmã, para curar os corações. É o poder de Deus que deseja curar as nossas feridas, curar os nossos medos. Eu me lembro de uma psicóloga que me ligou e falou assim, eu queria muito a tua oração. Aí eu falei, o que aconteceu com você? Quem é você? Ela falou, eu sou uma psicóloga e, glória a Deus, é uma psicóloga e eu estou depressiva. Meu Deus, até os psicólogos estão depressivos. Misericórdia. Muitos, né? E aí ela falou assim, eu preciso da tua ajuda, porque eu valorizo muito a questão da psicologia. Eu estudo muito a psicologia, gosto muito de trazer algo. O pessoal que conhece sabe que eu trago algumas coisas porque é muito importante conhecer a mente, conhecer como funciona, né, a pessoa. E eu gosto muito dessa área. E aí ela falou, né, que por mais que ela fez alguns tratamentos, ela via que a raiz da dor dela era muito mais profunda. Eu valorizo muito, é muito importante.